Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a sua bênção neste momento que vamos estudar a sua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo, Ele nos ensine, Ele nos abra o entendimento dos textos, da doutrina, do mandamento, e aplique a nossa alma, em nome de Jesus, para a sua glória, para o nosso bem, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém, em Cristo. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. 6º mandamento, meus irmãos, estamos estudando pela misericórdia de Deus, que é o tão pequenino, né? Versículo 13: não matarás. Bem pequenino, 2 palavras somente, mas muito rico. Vamos passar aqui algumas semanas entendendo esta ordem do Senhor, porque apesar de ser pequeno, poucas palavras, tem grandes verdades, profundas verdades para a nossa compreensão. Semana passada, já quero dizer que vocês têm aí no programa de culto a pergunta que nós vamos estudar hoje, que é a pergunta 121, mas semana passada nós meditamos nas 2 primeiras perguntas. A primeira pergunta, que é 119, é qual é o mandamento, e o mandamento é não matarás. E a pergunta 120, que é do Catecismo Ortodoxo, depois nós vamos estudar o Catecismo Maior, mas no Catecismo Ortodoxo, a pergunta 120 é: o que Deus exige de você no 6º mandamento? A resposta é que eu não devo menosprezar, insultar, odiar e matar o meu próximo, nem através dos meus pensamentos, palavras, olhares ou gestos, e muito menos através de ações, e nem me associar com outros para isso. Antes devo renunciar a todo desejo por vingança. Também não devo me prejudicar ou expor ao perigo imprudentemente. Por isso também o governo está armado com a espada para prevenir homicídios. Então nós vimos aqui, irmãos, que este mandamento proíbe estes pecados, e que estes pecados, como eu procurei mostrar semana passada, eles vão muito além do ato de matar. Então, é claro que o mandamento proíbe o ato de matar, propriamente dito, mas a Bíblia ensina que já está quebrando esse mandamento as pessoas que menosprezam o seu próximo, insultam o seu próximo, odeiam o seu próximo, né? E eles podem fazer isso de forma até imperceptível para o próprio próximo, né?
eles podem fazer isso nos seus pensamentos somente. Eles podem ter, então, uma ideia de menosprezo com relação ao seu próximo, insultar dentro de si o seu próximo, odiar, desejar o mal para o seu próximo na sua mente, no seu coração. Mas eles podem também falar isso, eles podem expressar isso em palavras, ofender o próximo, insultar, então, né? E verbalmente. Eles podem fazer isso pelos olhares, eles podem fazer isso pelos gestos, e então, na maioria das vezes, não chegam a matar propriamente, mas eles fazem, as pessoas, nós, irmãos seres humanos, eles não, né? Nós, seres humanos, temos esse problema, e é claro que ele diz, muito menos através de ações. Evidentemente que a ação de matar propriamente dita, ela é mais grave ainda, né? Mas isso não significa que o mandamento está proibindo só essa ação, porque como nós vamos ver hoje, a ação de matar, ela começa muito antes, ela vem sendo nutrida por sentimentos de morte internos, sentimentos no coração. Mas nós vimos então semana passada. E que eles também não devem se associar com outros para isso, ou seja, nem eles mesmos devem fazer essas coisas, mas também que eles não devem se associar com grupo nenhum, malignos, para fazer esse tipo de coisa. O que eles devem fazer? O que o mandamento recomenda? Eles devem renunciar o desejo por vingança. Veja que não é renunciar à vingança meramente, mas o desejo por vingança. Porque o pecado já está no desejo, já está interno. Então, o desejo por vingança. Eles não devem também prejudicar a si mesmo e expor-se ao perigo imprudentemente. Eles devem, esse mandamento não somente se refere à vida do próximo, mas à nossa própria vida. Então, é claro que quando uma pessoa chega ao ato de se matar, né, o ato do suicídio, é pecado. Mas, mesmo antes, qualquer ação imprudente que prejudique a sua própria vida, também deve ser, irmãos, renunciada. E, por último, nós vimos que para que haja prevenção de homicídios, porque a humanidade é maligna, é má, existe o governo e existe o governo armado. Então, há as armas com relação ao governo e as penas das autoridades, que as autoridades impõem, segundo as leis de cada país, são exatamente para prevenir os homicídios. É a graça comum de Deus, como nós vimos semana passada. Disse para vocês semana passada que a graça comum de Deus, não somente ela não permite que os homens cheguem a níveis assim caóticos, a sociedade chega a níveis caóticos, como poderia chegar, porque o homem é mau, mas através mesmo de Deus ali, agindo no próprio espírito do homem, no coração do homem, impedindo que ele faça coisas que ele gostaria de fazer, mas ele também age pelas autoridades, pelos governos, porque as leis e as armas impõem a ordem, que sem a qual haveria um caos. Mas eu disse para vocês semana passada, meus irmãos, o que é que nós observamos aqui? Nós observamos aqui que todos nós somos culpados de quebrar este mandamento. Que às vezes nós pensamos que, mas eu nunca matei ninguém. Mas a Bíblia está nos ensinando, nós lemos aqui os textos que nós já matamos quando nós menosprezamos, insultamos, odiamos. E fazemos isso nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos olhares, nos nossos gestos raivosos. Então, tudo isso é pecado e, portanto, nós observamos, irmãos, como a salvação é pela graça. Por isso que Jesus morreu por nós, porque nós, no coração, nós quebramos esse mandamento. O nosso coração é assassino, o nosso coração é cheio de ódio. A fonte do assassinato é o ódio. Então, Jesus morreu para salvar os que queriam a morte dele, que mataram a ele e que desejam o mal e que odeiam a Deus e odeiam o próximo. Por isso que a salvação é pela graça. E nós vimos também na semana passada que nós só podemos vencer essa nossa fraqueza pelo amor de Deus, nos aproximando da cruz de Jesus, meditando no seu amor, porque Jesus, em vez de nos matar, nos vivificou. Então, na medida que nós vamos nos aproximando da cruz, meditando, nós vamos sendo cheios do seu amor e vamos sendo levados a amar a Deus e amar ao próximo, perdoar o próximo.
e confiando não no nosso poder, mas na obra do Espírito Santo, nós podemos fazer isso, nós devemos crescer nisso. Nós vimos então semana passada, aqui talvez eu esteja acrescentando mais algumas reflexões sobre esse assunto, mas nós entendemos, irmãos, que a obediência a esses mandamentos é só pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, evidentemente. Não estamos aqui ensinando moralismo, mas ensinando a vontade de Deus para aqueles que realmente já amam a Deus e que podem cumprir essa vontade, não por si mesmos, mas porque o Espírito Santo está neles. Da mesma forma, nós vamos notar na pergunta de hoje, a pergunta 121, nós vamos notar que é só pela graça mesmo. Porque a pergunta 121, aí eu convido vocês a acompanharem comigo, ou no programa, ou se vocês tiverem o livro, né? A pergunta 121 diz assim: esse mandamento se refere apenas a matar? É uma pergunta, né? A pergunta, ela vem exatamente para corrigir, às vezes, um pensamento que as pessoas têm. Que, mas eu nunca desobedeci este mandamento porque eu nunca matei ninguém. Eu nunca dei um tiro, dei uma facada em alguém, bati em alguém para matar, não fiz isso. Então, eu quebrei esse mandamento? Esse mandamento se refere apenas a matar? Não, meus irmãos, porque inclusive pela pergunta anterior e pela resposta anterior, nós vimos que esse mandamento, ele vai à fonte, à origem do assassinato. Por que as pessoas matam? Quero colocar aqui uma coisa para vocês, né? Porque, vamos pensar no exemplo, eu acho que é o mais famoso assim na Bíblia, tirando o assassinato do próprio Jesus, né? Mas vamos pensar em Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Você nota ali, quando você lê o capítulo 4 de Gênesis, que Caim não se levantou de manhã, um dia assim, e foi lá e matou Abel, mas que teve um processo para que ele chegasse a matar Abel. E ele, então, onde aconteceu esse processo, talvez o Abel nem percebesse, nem provavelmente, né, ainda não tinha acontecido um assassinato, e provavelmente o Abel nem esperava isso, mas dentro dele, dentro de Caim, ele já era assassino do seu irmão. Porque o que cresceu em Caim? Primeiro, Deus não aceitou a oferta de Caim, aceitou a oferta do irmão. Isso fez com que Caim ficasse com muita raiva. Em seguida, né, ou talvez até junto com essa raiva, tudo junto, porque são sentimentos ali que se alimentam, ele começou a invejar o seu irmão, exatamente porque ele foi aceito por Deus. Então, ele pensou e ele decidiu matar o seu irmão, e um dia levou o seu irmão para um lugar e o matou. Então nós observamos que antes dele matar o seu irmão, ele já matou o seu irmão no seu coração, através da raiva e através da inveja. E é isso exatamente que nós vamos aprender hoje, que quando Deus proíbe esse mandamento, ele proíbe a raiz, proíbe esse mandamento não, proíbe esse pecado, o assassinato, no seu mandamento, ele está proibindo a raiz do assassinato. Acompanhe então comigo a pergunta e a resposta. Esse mandamento se refere apenas a matar? Resposta: ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que Ele odeia a raiz desse pecado. E aí o catecismo ortodoxo põe muito bem que existe pelo menos, vamos dizer assim, 4 raízes. É uma raiz só, na verdade, que é a raiz do pecado no coração, mas que se manifesta de 4 formas: a inveja, o ódio, a raiva e a vingança. Então Deus, segundo o catecismo ortodoxo, ele está proibindo a raiz desse pecado. Aos olhos de Deus, continua o catecismo, todos esses são homicídios, todos esses são assassinatos. Então, segundo o catecismo ortodoxo, quando eu estou invejando uma pessoa, eu estou assassinando aquela pessoa.
eu estou cometendo homicídio contra ela. Quando eu estou odiando aquela pessoa, eu também estou matando. Já no meu coração, quando eu fico com raiva daquela pessoa, fica assim com uma raiva, eu também estou matando aquela pessoa. E quando eu tenho um sentimento de vingança contra ela, também eu estou matando esta pessoa. Então, meus irmãos, quero dizer para vocês, aproveitando, que isso é completamente oposto do Evangelho. Eu quero sempre que nós, vou assim sugerir, que sempre nós meditemos assim, da seguinte forma, comparando o que o mandamento proíbe com o que Deus fez por nós na pessoa de seu Filho Jesus. Pense da seguinte forma: a humanidade está representada na multidão que escolheu Barrabás em vez de Jesus Cristo. Na multidão que disse assim: nós queremos o homicida e não queremos o autor da vida. Nós queremos, Pilatos, que tu mates a Cristo, mata a Cristo. Então aquela multidão representa a humanidade que odeia a Deus e que matou o filho dele. A parábola que Jesus contou, que o dono da propriedade mandava vários empregados, mas um dia ele disse assim: eu vou mandar o filho, porque não vou matar o filho. Não, mataram o filho. Então, o que isso significa? Que a humanidade, se pudesse, assassinaria a Deus. Se a humanidade pudesse, a humanidade ia cravar uma facada mortal no próprio Deus. Claro que isso é impossível, né, irmãos? Porque Deus ele não depende de nós em nada. Ele é o autor, ele é a vida. Mas se pudesse, a humanidade faria isso. E mais, digo mais, a humanidade faz isso no coração. As pessoas matam Deus dentro de si, elas destronam Deus e põem o seu próprio ego e elegem vários ídolos. Então, o que é isso, senão assassinato interno? Elas estão matando Deus. Consequentemente, essas pessoas vão matar uns aos outros, vão odiar uns aos outros. Mas aí o que Deus fez? Deus olhou para isso e Deus resolveu salvar esses assassinos. E o que ele fez, irmãos? Ele deu o próprio filho dele para salvar esses assassinos. É isso que é mais impressionante, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira. Às vezes as pessoas olham assim e esquecem que quando diz assim, João 3,16, Deus amou o mundo, mas é esse mundo aí, é esse mundo assassino, é esse mundo que odeia Deus. Mundo no Evangelho de João é a humanidade caída, portanto, ali mundo, provavelmente em João 3,16, mundo ali é exatamente a humanidade, ainda que não seja, né? Nós acreditamos na expiação limitada e tudo, mas ali em João 3,16, não que nós estejamos dizendo que Jesus morreu especificamente por todos os seres humanos, Jesus morreu pelos eleitos, mas ali em João 3,16 a ênfase é: Jesus está morrendo por esta humanidade, Jesus está morrendo por essa humanidade caída. Então Deus amou a humanidade, Deus veio para salvar esse tipo de pessoas assassinas. Ele não se vingou, mas ele salvou, ele resgatou e tornou esses inimigos seus amigos e fez a paz com eles. Então Deus diz assim agora para nós: este é o padrão, é isto que é amar. Então o mandamento, ele está proibindo o que é oposto a isso, que é o ódio, que é a inveja, o ódio, a raiva e a vingança. E outra coisa importante, meus irmãos, que nós temos que observar, talvez alguém diga assim: pastor, mas Deus não vai condenar os ímpios ao inferno? Não vai se vingar, portanto? Sim, mas a vingança de Deus, a ira de Deus, é justa. É justa. Então, quando Deus decide salvar uma pessoa, é de forma justa, amorosa, graciosa. Quando Deus decide não salvar,
como ele fez, por exemplo, com Faraó no Egito, que ele lançou as pragas. Ali Deus está fazendo justiça. Mas nós não podemos fazer isso, irmãos, porque nós, quando nós nos vingamos, nós não fazemos justiça. Nós não fazemos justiça. Por isso nós temos que deixar a vingança pertence ao Senhor. É Ele que vai fazer justiça. Nós temos que perdoar, nós temos que amar, nós temos que orar. Jesus disse orar pelos inimigos. Então, o mandamento, ele vai fazer com que nós entendamos que o pecado é exatamente agir contrário ao que Deus agiu, a forma como Deus agiu em Cristo. Por isso que nós temos que olhar, nós temos que meditar muito no amor de Deus, porque o amor de Deus vai nos encher do seu amor, vai nos fazer entender o que é o amor, e vai nos fazer entender aquela outra parábola que Jesus contou do credor, né, incompassivo, ou seja, aquele homem que foi perdoado, mas não perdoou o que devia menos para ele, porque ele não levou a sério o perdão que ele recebeu. Então, na medida que nós vamos observando como nós fomos perdoados, como Deus é amor, eu vou ser levado a perdoar coisas menores. A pessoa me ofendeu, a pessoa fez mal a mim, mas o que eu fiz para Deus é infinitamente maior, e Ele me perdoou. Então, aquela coisa ali é insignificante, seja o que for que a pessoa fez. E eu estou dizendo mesmo, seja o que for que a pessoa tenha feito contra mim, é insignificante perto do que eu fiz contra Deus. De maneira que, à medida que eu vou meditando na graça de Deus, no amor de Deus, eu vou observando que eu não posso guardar inveja, ódio, raiva e vingança, que essas coisas são sempre pecaminosas, que essas coisas são sempre erradas. Mas essas coisas, elas são a fonte, né? Elas são a fonte de tudo isso. Então eu quero agora meditar exatamente nelas agora. O que é a inveja, irmãos? Vamos pensar agora no que é a inveja. A inveja, ou podemos também, de certa forma, comparar com a questão do ciúme. A inveja, ela é aquele sentimento perverso no coração, em que eu não me alegro com a prosperidade, com o benefício, com o dom, com alguma coisa boa que esteja acontecendo com o meu próximo. Eu não me alegro, eu não fico feliz com isso, mas eu fico triste por causa do meu orgulho, porque o meu ego quer aparecer. A fonte da inveja é o orgulho. Na verdade, a fonte de todos esses pecados é sempre o orgulho, tá? Porque o orgulho está na essência do que é pecado realmente. Então, por causa do meu orgulho, porque eu gostaria de estar naquele lugar que a pessoa está, na posição dela, ou gostaria de ter os dons dela, o talento dela, ou gostaria de ter as propriedades dela, enfim. Porque eu gostaria de estar lá naquele lugar, ou ter aquilo que ela tem, meu ego fica ali ferido, então eu passo a ter inveja, eu passo a ficar enciumado, eu passo a ficar invejoso, e eu passo então no meu coração, a partir desse momento, veja que coisa, a pessoa se deu bem, no meu coração eu estou dizendo, eu gostaria que ela não tivesse dado bem, então eu estou matando aquela pessoa. Eu sou um assassino no coração. A pessoa foi beneficiada, mas eu quero o mal dela. Pode ser que eu nunca mate aquela pessoa. Provavelmente nunca matarei. Graças a Deus, pela graça comum, Deus não deixa isso, na maioria das vezes, levar ao homicídio, mas às vezes acontece o invejoso matar quem está invejando, mas eu já matei no coração, porque eu não estou feliz com a prosperidade, com a vida, com o que está de bom acontecendo com aquela pessoa. O ódio, meus irmãos, é aquela, vamos dizer assim, o ódio, eu vou colocar da seguinte forma. O ódio é aquele sentimento em que muitas vezes já vem associado com a inveja, né? Mas é sempre gerado pelo orgulho. É aquele sentimento que eu não suporto aquela pessoa, não gosto dela, eu odeio, eu não posso ouvir falar dela,
eu não posso, faço um pensamento na minha mente sobre ela, aquilo me causa um horror, eu não suporto, né? Se eu vejo ela na rua, o meu coração fica ali clamando contra ela. Então, é o ódio, é algo assim, muito enraizado no coração. Terrível. Então, pode ser que eu nunca faça nada contra aquela pessoa, aquilo fique só no meu coração, mas quando eu odeio, eu estou desejando o mal dela de forma muito profunda. Estou desejando muitas vezes a sua morte, a sua desgraça, a sua miséria, a sua destruição. Então, eu estou assassinando no coração. A raiva, meus irmãos, eu acho que a gente pode colocar das seguintes maneiras. A raiva, ela está muito relacionada também ao ódio, mas ela é alguma coisa que eu sinto contra alguém em um dado momento, porque aquele alguém me fez alguma coisa ali, né? Então eu fico com raiva daquela pessoa, e no momento em que eu fico com raiva daquela pessoa, no momento da raiva, eu não estou desejando coisas boas a ela, muito ao contrário, naquele momento de profunda ira, raiva, né? E olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe a indignação justa, existe a ira justa, por exemplo, a ira de Deus. Deus, ele se volta contra o mal, contra o pecado. O amor, ele não compactua com a injustiça. Então, em certa medida, uma pessoa que está muito próxima de Deus, ela vai ter este tipo de... Ela não vai ficar feliz com a injustiça. Ela não vai ficar indiferente com a injustiça. Isso é uma coisa. Mas a raiva é quando extrapola meramente a questão do apego à justiça e do amor à justiça, mas já se volta propriamente contra aquela pessoa, desejando-lhe o mal mesmo, a desgraça. E todas as vezes que nós ficamos, meus irmãos, com muita raiva de alguém, em alguma medida, não se iluda não, diga assim, pastor, eu não tenho isso. Não, meu irmão, investigue o seu coração. Quando você fica com raiva de alguém, pense, que tipo de meditação ou de reflexão isso está nutrindo? O que a sua cabeça começa a pensar contra aquela pessoa? Pare para analisar um pouquinho o que a raiva lhe leva a pensar contra aquela pessoa. Lhe leva a pensar sobre o que deveria acontecer com aquela pessoa. Observe e veja isso. Se coloque diante de Deus, desse mandamento que diz assim, olha, não matarás, e observe o que a raiva lhe passa a desejar. Quando, por exemplo, nós vemos algumas pessoas dizerem assim, eu fiquei com tanta raiva que eu desejei verdadeiramente agredir aquela pessoa que me disse uma palavra. Vamos analisar e vamos pensar um pouquinho nessa situação. Eu desejei verdadeiramente agredir aquela pessoa, dar um tapa nela, dar um soco nela. Aquela pessoa que me disse essa palavra, aquela pessoa que me disse, que agiu comigo dessa maneira, eu fiquei com vontade de agredir. Eu não a agredi porque eu não tive coragem, ou por uma questão social, porque eu não ficaria bem, né? Porque eu sou uma pessoa que tem uma certa educação, alguma coisa assim. Então, a questão também da minha cultura não permitiu, mas e se eu pudesse, alguma coisa me restringiu, mas se eu pudesse, eu agrediria. E a partir do momento que existe um sentimento e um desejo de agressão, irmãos,
Pode não chegar a agredir, mas já agrediu no coração. Já desejou o mal, em algum sentido, contra aquela pessoa. Então nós temos aqui a raiva. A vingança, meus irmãos. A vingança, ela já é aquele sentimento, irmãos, de dar o troco. Alguém fez alguma coisa contra mim e eu fico nutrindo aquilo no coração. Eu imagino assim, que o ódio e a vingança, e a inveja, talvez a gente possa classificar da seguinte forma: a raiva é uma coisa mais impulsiva e momentânea, né? Mas a inveja, o ódio, especialmente a vingança. Você sabe que é ditado: a vingança é um prato que se come frio, né? Conhece? Ou seja, deixa esfriar o prato, deixa passar o tempo, vai passar o tempo, espera, fica nutrindo aqui no teu coração. O fulano fez um negócio lá atrás contra mim, às vezes faz anos, mas eu estou aqui esperando o momento que eu vou dar o troco. Às vezes é assim, só que às vezes essa vingança também, essas coisas não estão desconectadas, né, irmãos? Essa vingança vem também junto com a raiva. O fulano me disse uma palavra e eu dou o troco com raiva. O que é isso? Estou me vingando, eu estou dando troco. Então a vingança, ela pode ser realmente ser comida fria, né? É um prato que se come frio, mas às vezes não esfria, não. Às vezes é rápido, mas de uma forma ou de outra, essa vingança é pecado. Então, o que o Catecismo Ortodoxo está dizendo é que a inveja, o ódio, a raiva e a vingança são raízes desse pecado. A raiz desse pecado são esses sentimentos malignos, esses sentimentos ruins. Então, são contra essas coisas que nós devemos nos voltar. E não pensar assim: mas eu não mato, mas eu não faço isso, aquilo, contra o outro, eu tomo certo cuidado, até com a vida dele, não vou matar ele e tal. Mas aqui, quando eu estou invejando, quando eu estou com ódio, quando eu estou com raiva, quando eu nutro sentimentos de vingança dentro de mim, eu já estou fazendo isso, meus irmãos. Vamos ler as Escrituras, meus irmãos, então agora? Acompanhe comigo, Provérbios capítulo 14, versículo 30. Provérbios, capítulo 14, Provérbios capítulo 14, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 14, 30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Então, a palavra de Deus diz aqui que o sentimento traz saúde, bons sentimentos, sentimento sadio, é vida para o corpo, mas a inveja, ela afeta até o corpo. No versículo anterior, irmãos, que já tem a ver um pouco aí, eu entendo, com a questão da raiva, né? O versículo 29 diz assim: o que tarda em irar-se é grande entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Vamos ver agora Romanos capítulo 1, versículo 29. Romanos capítulo 1, versículo 29. Romanos, capítulo 1, versículo 29. Diz a Escritura. Aqui a palavra de Deus está falando dos homens pagãos, cheios de pecado, né? E veja o que diz aqui: estando cheios de toda iniquidade, Romanos 1, 29, estando cheios de toda iniquidade, fornicação,
malícia, avareza, maldade, cheios de quê, irmãos? Inveja. Aí homicídio, contenda, engano, malignidade. Inveja, inveja, irmãos, inveja. Deixa eu aproveitar e também colocar para os irmãos a questão das brigas, das confusões, das agressões verbais. Às vezes as pessoas não matam o outro, mas porque estão cheios de ódio, raiva, inveja, e sentimento de vingança, se agride verbalmente. Então, vamos observar tudo isso. Capítulo 12 agora, mesmo Romanos, tá? Versículo 19. Capítulo 12, versículo 19. Capítulo 12, versículo 19. Diz a palavra do Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não te vinga, deixa com a ira, mas não é a tua ira, é do Senhor, porque a vingança, a justiça, a vingança do Senhor é justa, a tua não. Então deixa com ele, ele recompensa, ele vai cuidar disso, ele vai fazer justiça. Quanto a você, ama o teu inimigo. Olha o que ele diz no versículo 20, meus irmãos. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Observe que é tudo oposto à ira. Por quê? A ira não, a vingança no caso. Por quê? Porque se o meu inimigo tiver fome, eu quero me vingar dele, eu deixo ele morrer. Mas eu não vou me vingar, eu vou amar e vou perdoar, então eu vou dar comida para o meu inimigo. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Último conselho, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, meus irmãos, aqui está, não se vingar, mas perdoar. Tem alguém que fez uma coisa contra você? Vá à cruz de Cristo e diz: Senhor Jesus, o Senhor me amou, eu quero meditar no seu amor, então eu quero perdoar essa pessoa, me ajuda, Senhor, me dê sua graça, perdoa dentro de ti, meu irmão, e começa a orar por ela, e se ela tiver uma necessidade, vai lá e ajuda, faça o que você puder, não te vinga, porque a vingança é pecado, o ódio é pecado, a mágoa é pecado, e ela faz mal até fisicamente para nós. Então, acho até que eu posso dizer assim, né? Nós vimos semana passada que não quebrar esse pecado é cuidar da nossa saúde. Então, se nós dizemos que esses sentimentos acabam fazendo mal para a nossa saúde, né? Eu não sou médico, mas eu já ouvi alguma coisa, mas os irmãos podem pesquisar, né? Ouvir médicos e ver o que eles dizem sobre isso. Mas imagino eu que isso causa danos físicos, inclusive. Então, meus irmãos, vamos cuidar da saúde, né? Faz bem, inclusive, para a nossa própria vida. Mas esse não é o maior motivo, não. O maior motivo é que isso é contrário a Deus, contrário ao Senhor, ao seu amor, à sua ordem. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Diz a palavra de Deus: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Aí vem aqui um monte de pecado aqui, olha, de relacionamento, olha só. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Aí vem o 21. Invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos dantes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso significa o quê? Que o crente nunca sente isso. Se fosse isso, ninguém herdaria o reino de Deus.
porque nós estamos lutando contra essas obras da carne. Nós todos sabemos disso. Nós temos uma natureza pecaminosa ainda. A questão não é que nós não vamos sentir isso, nós não vamos ter esse problema. A questão é que nós vamos vencer isso pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito qual é? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, mansidão, temperança. Então, em vez de se vingar, em vez de invejar, o mandamento diz: ame, seja manso, perdoe, não mate no seu coração. Entende? 1 João capítulo 2, versículo 9 e 11. Vamos ver aí, meus irmãos. 1 João capítulo 2, versículo 9 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 9 e 11. 9 ao 11, né? Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos, né? Então, meus irmãos, o amor é o mandamento. Então, devemos guardar isso. Quando eu começo a ter aquele sentimentozinho de ciúme ou de inveja contra quem quer que seja, já deve ligar a luz de alerta dentro de mim. Epa, isso aí é pecado. E aí eu vou então à cruz de Cristo, eu vou buscar o Senhor, a graça de Deus, para não deixar isso penetrar na minha alma. Assim também o ódio, assim também a vingança, a raiva, né? Eu devo, isso é um aprendizado, né, meus irmãos? Eu devo ir aprendendo a não ser uma pessoa raivosa, ter paciência, a ter paciência com as afrontas, com as grosserias dos outros. Vocês sabem tudo isso, né? E vocês sabem, todos nós sabemos como isso é difícil. Mas é a graça de Deus que vai nos ensinando a perdoar, a ter paciência, a não revidar. Outro fulano me tratou com grosseria, a não ser grosseiro também. Então, porque tudo isso é vingança, né? Foi grosseiro comigo ou eu sou grosseiro? Então, essas coisas, irmãos, é claro que nós temos esse problema, nós temos essas fraquezas, mas a vontade de Deus é: não faça isso, porque isso é a raiz do assassinato. Isso é a raiz do mal, né? Eu lembro que eu estava numa fila, só para vocês entenderem e perceberem o que é isso aí. Eu estava numa fila de banco, já tem muitos anos isso. E um rapaz, sem saber, parece que ele fez isso mesmo de inocente. Ele entrou no lugar lá e na frente de um grupo lá. Parece que ele não percebeu, eu não lembro mais direito. E o outro começou a falar com ele, dizendo que ele estava furando a fila, né? E aí ele nem ligou. Aí o outro foi lá, o que estava reclamando, e deu um tapa nele, que sangrou. E aí esse rapaz, inclusive o que sangrou era menor do que bateu, né? E aí então o que aconteceu? Esse rapaz que apanhou, ele estava com um colega dele e ele foi lá, ele parece que era eletricista, alguma coisa assim, abriu a pastinha dele e pegou uma chave de fenda, né? Pegou uma chave para furar o agressor. E ele só não fez isso porque o colega dele pisou na parte e não deixou ele pegar. Então, meus irmãos, o que estava ali, o que estava acontecendo no coração? Primeiro aconteceu no outro, que agrediu. A raiva e a vingança. Ele furou a fila, eu vou lá, vou bater nele. E o daqui? A raiva e a vingança. Ele me bateu, eu vou furar ele. Então veja que ele não conseguiu revidar, mas no coração ele já matou o outro.
No coração ele já matou o outro. Eu quero que os irmãos pensem nisso. Que às vezes nós imaginamos assim, mas eu nunca farei isso. Não, mas você já está fazendo isso no coração. E como isso é anti-evangelho, que é o evangelho que é Deus amou o mundo, que deu seu Filho. E como eu estou indo contra o evangelho, quando eu estou guardando esses sentimentos, irmãos, sentimentos imundos, sentimentos nojentos, sentimentos feios, horríveis, de inveja, de ódio, de raiva, de vingança. Então nós precisamos meditar muito nisso. E finalmente o catecismo ele diz assim, concluindo, aos olhos de Deus, todos esses são atos de homicídio. Então no meu coração, diante de Deus, quando eu estou invejando, eu estou cometendo homicídio. Quando eu estou odiando, eu estou cometendo homicídio. Quando eu estou com raiva, ficando com aquela raiva, vem aquela raiva no meu coração, eu estou cometendo homicídio. Quando eu estou querendo me vingar, às vezes como um prato que se come frio, às vezes no impulso de revidar uma palavra, ou de revidar uma agressão, eu estou cometendo este ato, não é? Talvez isso surja na mente de alguém, eu já quero até colocar, porque talvez seja surgindo na mente de alguém. E até, meus irmãos, você pode perguntar, tá? Eu estou falando aqui, mas fique à vontade. Mas, talvez alguém diga assim, pastor, mas se alguém vier me agredir para me matar, ou matar alguém na minha família, fazer mal, eu não vou fazer nada? Não, você vai fazer. Aí é autodefesa, é outra coisa. É outra coisa, que nós vamos ter oportunidade de falar melhor depois. Tá? Mas aí já é a preservação mesmo da vida. É diferente. Tá? Mas mesmo nesse caso, a Bíblia diz para nós agirmos com prudência, irmãos. Mesmo nesse caso. Ou seja, uma coisa é você proteger, tomar uma atitude defensiva contra um agressor. Isso é lícito. Deus, inclusive, orienta para fazermos isso, proteger a nossa vida, a nossa família, no caso desse. Mas mesmo nesse caso, o nosso coração é tão perigoso que nós podemos exagerar. Por isso que a Bíblia também nos orienta, até nesse caso, irmãos, à prudência, ao cuidado. Por isso que eu digo, irmãos, é claro que a gente vai chegar a uma conclusão, que é só a graça de Deus. Mas vamos ver, 1 João 3,15. Vamos concluir aqui com esse texto. Aí eu queria fazer algumas considerações finais para a nossa reflexão. 1 João 3,15, que diz assim, olha só, irmãos. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Vou ler de novo. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. O que a palavra de Deus está dizendo? O seguinte aqui. Que não é que nós não tenhamos problemas com esses pecados e com essas fraquezas. Mas o caso é o seguinte. É que quem é de Deus, quem ama a Deus, esse ódio não vencerá, mas o amor vencerá. Essas fraquezas, elas serão vencidas pelo amor de Deus. Porque é aí que agora eu quero meditar com os irmãos na seguinte coisa, irmãos. Vamos continuar lendo aqui. Ele diz, nós lemos o versículo 15, mas veja o que ele diz no versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem por tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, diante dele estaremos seguros em nossos corações.
Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então ele está dizendo o seguinte aqui, meus irmãos, que existe um conhecimento do amor. Como é que nós conhecemos o amor? Nós conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Então veja isso, que o amor, esse amor, o mundo fala muito de amor, vocês notaram? Vocês notam que o mundo fala muito de amor, né? Mas o mundo não sabe o que é amor, porque o mundo odeia Deus. Então tudo que vem do mundo em termos de amor, pode ser um sentimentalismo, pode ser um mero moralismo, tá? Mas não é amor. O amor eu só conheço nisto, que Jesus deu a sua vida por nós, que Jesus nos amou, que Jesus não se vingou de nós, mas que Jesus veio nos resgatar, ele deu a vida por nós. Então, eu quero recomendar isso aos meus irmãos. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. A inveja, o ódio, a raiva e a vingança são alimentadas, todas as coisas ruins que podem levar ao assassinato, pode ser que não leve, mas diante de Deus já é assassinato, são nutridos pelo orgulho. É o orgulho. E o orgulho o que é? O orgulho é quando eu me entendo como Deus e eu nunca me vejo como uma pessoa que pode estar errada. E nem me vejo como alguém que não tem a posição de Deus. Então o orgulho ele faz duas coisas na nossa vida, biblicamente falando. Essa Bíblia mostra já lá em Gênesis 3, quando Adão peca. Primeiro, o orgulho faz com que eu não veja o meu pecado diante de Deus. O que Adão fez no momento que ele ficou orgulhoso? Ele se justificou diante de Deus. Ele disse, a mulher que me deste. E ele não confessou o pecado. Então a primeira coisa que o pecado faz é isso. Que o orgulho faz é isso. Ele esconde o nosso próprio pecado. A pessoa diz, não, mas eu não errei. É por isso que às vezes você aconselha a pessoa diz assim, não fiz isso. Porque é o orgulho dela. Não permite que ela veja que está errado. Primeira coisa. A segunda coisa que o orgulho faz é que ele também faz com que a pessoa não enxergue a sua posição. A nossa posição correta, de acordo com a realidade, é o seguinte: Deus está aqui e eu sou servo de Deus. Então o que o orgulho faz? O orgulho me faz ficar no lugar de Deus. No lugar de Deus. Então, a partir do momento que eu não consigo enxergar os meus pecados por causa do orgulho, e que eu não consigo me ver como servo de Deus, mas como eu sendo o próprio Deus, eu também não vou conseguir amar o meu próximo. E o que vai acontecer imediatamente? Eu vou invejar, eu vou odiar, eu vou ficar com raiva, eu vou querer me vingar. Porque em cada sentimento desse, ou melhor dizendo, cada sentimento desse é gerado porque o meu orgulho foi ferido. Eu invejo porque eu gostaria de estar no lugar do outro. Eu odeio porque o outro me incomoda em algum sentido. O ódio pode ser gerado por muitas razões, mas sempre a razão está ferindo o meu eu. Eu tenho raiva porque o meu eu foi também, meu orgulho foi também ferido. E eu quero me vingar porque o meu eu foi atingido. O meu orgulho foi atingido. Então, é aí que está o problema. E é por isso que a Bíblia recomenda que você deve conhecer o amor de Deus para vencer o seu orgulho. Porque o amor de Deus vem e mostra o seguinte: olha, você tem afrontado Deus Santíssimo no seu orgulho. É isso que a lei faz primeiro, né? A lei vem e nos condena. A lei vem e diz assim: olha como você é orgulhoso. Olha como você quer assumir o lugar que não é seu. Ao mesmo tempo, a lei também vem e mostra como o meu orgulho está escondendo os meus pecados, as minhas maldades, e desmascara tudo isso. Então, o que a lei faz? A lei me humilha. A lei me humilha. Só que quando ela faz isso, ela aponta para Jesus. Ela aponta para o fato de que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio morrer por mim.
Ele veio dar sua vida por mim e que Ele veio então me salvar. Ela mostra o amor de Deus, ela aponta para Cristo. A lei não salva, mas ela me faz perceber que eu preciso do Salvador, que eu preciso daquele que me resgata. Então a lei, como Paulo vai dizer em outra parte, um pedagogo, um professor que me leva a Cristo. E portanto eu passo a conhecer o amor de Deus, aquele que veio, que me amou e que me perdoou e que veio me salvar, a mim que era seu inimigo. Então eu sou quebrado no orgulho e eu sou inundado do amor de Deus. A partir daí, meus irmãos, a partir daí é que eu posso perdoar os outros, porque o orgulho já foi quebrado. Então eu espero ter conseguido explicar aqui essas coisas. Mas o que eu queria aconselhar os meus irmãos é o seguinte: todos nós aqui precisamos meditar muito no que aconteceu conosco em Cristo. Precisamos meditar muito, meus irmãos. Precisamos orar, meditar e pedir que Deus nos revele e nos faça entender cada vez melhor. E eu quero dizer aos meus irmãos que na medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos aprendendo a perdoar o próximo. Porque é isso que João está dizendo aqui. Queria convidar vocês a lerem de novo. Olha o que ele diz. Ele diz no versículo 16 assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Vocês estão entendendo? Então, quando eu conheço o amor de Deus, acabou o orgulho, eu fui amado, eu fui perdoado. Agora eu passo a não mais ser egoísta e orgulhoso, mas amar o próximo. Eu passo a dar a vida pelos irmãos, amar os irmãos. Isso implica também perdoar os inimigos, não guardar inveja, não guardar, como ele coloca aqui, o ódio, a raiva e a vingança, mas aprender a perdoar e a amar. E a deixar tudo com Deus. Então, vamos à cruz de Jesus nessa manhã, meus irmãos. Eu acho que esses estudos, e eu espero realmente que o Espírito Santo esteja fazendo isso conosco, esses estudos estejam mostrando como nós precisamos da graça de Deus, porque todos nós temos passado por esse tipo de sentimentos ruins. Em algum momento da vida, vem aquele ciúme, vem aquela inveja, vem aquele ódio, vem a raiva, vem o sentimento de vingança. Então todos nós precisamos ir à cruz de Jesus e meditar nessas verdades, sermos inundados por seu amor e levarmos então o amor dele aos nossos inimigos e orar por eles. Vocês me permitem encerrar com um versículo da Escritura, né? Vamos lá para o Evangelho, irmãos, de João. João capítulo 20. João capítulo 19, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ela amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Meus queridos irmãos, eu queria finalizar com este exemplo de Jesus. Quando Jesus estava morrendo na cruz, Ele estava nos dando vida espiritual. Jesus veio dar vida. Mas quando Ele estava ali na cruz, Ele olhou para sua mãe e se preocupou com a vida física dela. E providenciou para que o discípulo a quem Ele amava cuidasse dela. Então é assim que nós temos que entender a vida cristã. A vida cristã é uma vida vivificante no sentido espiritual,
e no sentido físico, ou seja, eu fui chamado por Deus, e isso é cumprir o mandamento. Quando a Bíblia diz não matarás, significa o seguinte: em Cristo Jesus, seguindo o exemplo de Cristo, o amor de Cristo, eu vou levar os outros o Evangelho, ou seja, eu vou levar-lhes a vida espiritual, mas eu vou também levar-lhes a vida física, ou seja, tudo que tiver assim a minha diante de mim e que eu tiver capacidade para fazer, eu vou fazer para que a pessoa tenha vida. Então, se ele está melhorando, eu vou me alegrar com a melhora dele, não invejar. Seja ele quem for, de qual motivo que me desagrade dele, mas em Cristo Jesus eu vou amá-lo e desejar o bem dele. Ele vem me agredir, mas eu vou, pela graça de Deus e amando a Cristo, não agredi-lo, porque eu quero que ele tenha vida. Ele me fez o mal, eu vou orar por ele, para que Deus tenha misericórdia dele e lhe dê arrependimento e faça o bem nele. Que Deus nos dê graça a isso. Isso é o cristianismo, meus irmãos, é só pela graça de Deus. Amém? Vamos orar? Amado Deus, estamos aqui hoje meditando nessas coisas. Na medida que meditamos, nós chegamos a uma conclusão, Senhor. Quem é suficiente para elas? Verdadeiramente ninguém. Mas o Senhor Jesus deu a sua vida para nos transformar. Deu-nos o seu amor para de assassinos nos tornar vivificadores, apregoadores da boa notícia, da boa nova, trabalhadores da vinha do Senhor, pescadores de almas, cuidadores de vidas, servos uns dos outros. Então, Senhor, que nós possamos crescer nisso e possamos assim cumprir este mandamento pela obra do Espírito Santo em Cristo Jesus. Oramos, Deus, nos abençoe. Amém e amém.